Então, bora começar a fazer essa make. O primeiro passo é a limpeza. Para limpeza, a gente pode limpar com lenço umedecido, com água micelar ou com uma espuma de limpeza. Só que tem que ter uma atenção. Com a água micelar e com a espuma de limpeza, o ideal é que a gente sempre retire depois esses produtos da nossa pele com água corrente. No caso, o que eu faço para facilitar meu trabalho? Eu deixo um pouco de água corrente num borrifador, que depois eu aplico no rosto para retirar essa água micelar e essa espuma de limpeza. Então, vou limpar meu rosto com água micelar, essa aqui é da L'Oréal, é minha preferida, e um pouquinho de algodão. Por que a gente deve retirar água micelar do rosto antes da maquiagem? Porque quando a gente aplica água micelar no nosso rosto, a gente está depositando micelas. E o que são as micelas? As micelas são micropartículas que são demaquilantes, elas que fazem retirar a maquiagem. Então, se elas ficam no nosso rosto, elas podem acabar atrapalhando a duração da nossa maquiagem. Então, por isso que não é legal que a gente deixe essa água micelar, que a gente sempre retire. Agora eu venho com o algodãozinho limpo e água da torneira para retirar essa água micelar do meu rosto. A gente pode também borrifar a água diretamente no rosto e retirar com o algodãozinho. Bom, o primeiro passo da maquiagem é a limpeza. O segundo passo é a tonificação. Porém, esse passo não é obrigatório. Tu faz se tu quiser. Porém, se tu resolver fazer, o ideal é que tu não use tônico adstringente. O tônico adstringente ele pode acabar ressecando muito a pele, mesmo que a pele seja acneica ou oleosa ou mista, e isso pode acabar interferindo na qualidade da pele que tu vai acabar fazendo nessa pessoa. Por quê? Porque talvez essa pele pode acabar ficando muito seca e ela não vai receber direito a base. Então ela vai ficar toda craquelada, então não vai ficar bonita. Então agora eu vou vir com o tônico. Esse aqui é da Daisy Peroso, ele é de base neutra. Eu indico sempre que vocês usem tônico de base neutra. Por quê? Porque ele dá tanto para pessoas que têm pele oleosa, tanto para pessoas que têm a pele seca. Então dá para todo mundo, não vai ressecar a pele de ninguém, nem causar espinha ou oleosidade em outra pessoa. Então usem tônico sempre de base neutra. Recapitulando, primeiro passo, limpeza, segundo passo, tonificação e terceiro passo, hidratação. A hidratação todo mundo tem que fazer, da pele mais seca à pele mais oleosa, só que cada qual com o hidratante específico para sua pele. As pessoas com pele mais seca, o ideal é que sejam hidratantes mais cremosos. Pessoas com peles mais oleosas, hidratantes mais em gel. Para mim que eu tenho pele mista, eu gosto de usar esse aqui, da Daisy Peroso, da linha Basics, que ele parece uma aguinha. Ele é bem em gel, bem levinho, nem parece que eu tô usando um hidratante, eu não sinto ele na minha pele. Então, primeiro, vou aplicar ele e espalho com um pincelzinho Dual Fiber. Aplico na minha boca, nos meus olhos também. No pescoço a gente pode dar uma hidratada. Agora eu vou deixar o meu hidratante secar e a minha pele absorver. E a gente vai dar uma pausa na pele e a gente vai vir para as minhas sobrancelhas. Depois a gente retorna para a pele. Para as minhas sobrancelhas, eu gosto de preencher elas com uma pomadinha de sobrancelhas. Eu gosto dessa aqui da Ana Paula Marçal. A cor dela é bem boa pra mim, bem parecida com a cor do meu cabelo. Essa aqui é a Soft Blonde. Para fazer a sobrancelha, nós vamos precisar de 2 pincéis. Uma escovinha e um pincelzinho chanfrado. Primeiro eu vou começar penteando a minha sobrancelha, colocando todos os pelinhos no lugar. E agora eu vou vir com o meu pincelzinho chanfrado e a minha pastinha de sobrancelhas. A pastinha de sobrancelha, a cor sempre tem que ser o máximo de parecida com a cor do nosso cabelo, medindo um pouco para baixo. Se a gente tem o cabelo preto, a gente nunca deve usar uma pastinha preta. O ideal é que seja sempre um marrom mais escuro, caso tu tenha o teu cabelo preto. Se tu tem um cabelo colorido, por exemplo, um vermelho fantasia, um rosa pink ou um ruivo bem alaranjado, o ideal é que tu transforme a tua sobrancelha ou a sobrancelha da tua cliente para o mais próximo da cor do cabelo que ela está usando naquele momento. Então, para começar a fazer minha sobrancelha, eu venho aqui pelo ponto mais alto dela e começo preenchendo essa região, desenhando.
Vou fazer a mesma coisa do outro lado. Depois que eu fiz essa primeira marcação, eu vou fazer a marcação de baixo. E eu vou dar uma dica agora, que é para quem usa pastinha de sobrancelha também. Quer fazer o quê? É vir com o pincelzinho nessa região, de cima para baixo, e fazer o desenho da sobrancelha. É muito mais fácil. Quem usa sombra nem sempre dá certo para fazer esse movimento, porque o pincel fica mais volátil, então não consegue ter essa precisão. Mas pode tentar também. Venho trazendo essa pastinha para o começo da minha sobrancelha agora. Na diagonal, ó. É um movimento na diagonal que eu estou fazendo. E agora eu vou começar a preencher. Nesse comecinho a gente pode fazer esse movimento de baixo para cima para deixar bem esfumadinho. Uma dica caso tu ache que a tua sobrancelha ficou muito marcada é vir com a escovinha e dar uma penteadinha ou fazer um movimento de vai e vem, que daí ela vai dar uma leve esfumadinha e tirar a marcação forte. Depois que preenchemos a sobrancelha, chega a hora de delimitar. A hora da delimitação é muito importante porque é o que vai dar o verdadeiro formato para a sobrancelha. Então eu venho com o corretivo, esse aqui é o da Tracta, o claríssimo. Eu sempre escolho o corretivo mais claro que eu tenho, independente da cor de pele da pessoa. Eu vou só aplicar aqui no meu olho para eu pegar o produto, mas eu vou delimitar com o pincelzinho. Vou delimitar com o pincelzinho de corretivo e eu faço esse movimento para deixar ele como se fosse um lequezinho. Vou pegar o produto e vou começar a delimitar. Por que tem que ser o corretivo mais claro que vocês tiverem para essa região da pálpebra, até para pessoas de pele negra? Porque na hora que a gente for passar a sombra, a gente quer que pigmente bem e apareça bem essa sombra. Então tem que ser uma base bem clarinha para aparecer bem, como se fosse uma folha em branco. Então a gente vai pegar aqui, ó, o corretivo e eu vou começar a delimitar. Venho fazendo o formato da minha sobrancelha, subo bem aqui pro alto da parte de baixo, do ponto mais alto da minha sobrancelha. E na hora de descer, em vez de eu fazer um movimento reto, eu vou fazer um movimento meio na diagonal. Por quê? É isso que vai trazer naturalidade para minha sobrancelha. Agora eu venho preenchendo tudo, porque nós temos que fazer uma base para a sombra, porque senão a sombra não pigmenta. Venho com a minha esponjinha e dou umas leves batidinhas. Vamos dar uma pausa na sobrancelha e vamos voltar para a pele. Então agora chegou a hora do primer. Eu vou usar esse aqui da Revlon, que é o meu preferido, e vou aplicar em todas as regiões que eu tenho poros, espinhas ou algum buraquinho na pele. Eu tenho bastante nessa região do queixo. O primer eu gosto de aplicar com as mãos. Eu gosto de sentir e fazer uma leve pressãozinha para esse primer realmente entrar dentro dos poros. Na hora que vocês forem comprar o primer, sempre verifiquem para que serve esse primer, porque primer existe de vários tipos. Existe primer que é para tapar poro, primer que é corretor de tom, primer que é iluminador. Então, sempre tem que ver se o primer que vocês estão comprando é para aquilo que vocês querem. Só um pouquinho da minha testa também. Eu tô com uma espinhona aqui, a gente vai aproveitar para fazer a camuflagem dessa espinha. Como vocês podem ver, essa manchinha é mais avermelhada. Então a gente tem que usar um corretivo verdinho. Como é que a gente sabe? Através do círculo cromático, que é uma das teorias que o maquiador profissional precisa saber. Ele precisa entender sobre colorimetria. E a base da colorimetria é o círculo cromático e a criação da nossa tonalidade de pele. Vou aplicar um pouquinho mais de primer diretamente nessa espinha. Vou vir com o meu corretivo e o meu diluidor, um pincelzinho, pegar bastante produto e vou aplicar nessa manchinha. Agora eu vou vir com um pouco de corretivo cor da pele, só um pinguinho. E vou aplicar em cima.
espinha camuflada. Bom, eu separei aqui 4 bases para agora a gente falar um pouquinho sobre a escolha da tonalidade de base. Quando a gente vai escolher a cor da nossa base ou a cor da base da nossa cliente, nós temos que levar em consideração 2 coisas: o tom de pele dessa pessoa e o subtom de pele dessa pessoa. Isso é muito importante. Outra coisa é o local onde a gente vai testar essa base. A gente nunca deve testar na região do rosto, sempre nessa região do colo, olhando para o contexto harmônico do corpo, da tonalidade que está os ombros, os braços, porque normalmente nós não temos as regiões do corpo com a mesma tonalidade, então tem que ficar algo harmônico. Então vamos começar a fazer a análise. Essa aqui a gente repara que está muito escura para mim, essa aqui está muito clara. Essa aqui do meio, elas parecem estar mais certas. Não sei se vocês conseguem reparar, mas elas têm uma leve nuance diferente entre elas. E se eu falasse para vocês que, na verdade, essas duas aqui, a mistura dessas duas, vocês acreditariam? Pois é. Então, na verdade, a mistura pura dessas duas dá nessa cor. Porém, se vocês repararem para mim, ela fica muito amarelada, então não dá certo, não fica legal o subtom. Essas duas bases, elas estão no mesmo tom, porém elas estão com um subtom diferente. Essa aqui, eu só fiz a correção do subtom dessa base de cima para ela ficar certinha para mim. Então, essa aqui é a cor que vai ficar mais legal em mim. E essa correção de subtom a gente consegue fazer com qualquer base de qualquer subtom, desde que a gente tenha teoria, que a gente entenda a teoria. E também voltamos para o círculo cromático. Então, depois que a gente escolheu a nossa base, que a gente achou a base certa, a gente vai começar a aplicar. Eu aplico a base sem muito assim uma forma, aí tem que aplicar de tal jeito. Eu gosto de só depositar ela no meu rosto, pode ser com uma espátulazinha ou com pincel língua de gato, e depois eu venho pulindo com a esponjinha. Agora eu vou vir pulindo essa base. Quando eu vou espalhando a base com a esponjinha, são leves batidinhas, a gente não pode arrastar a esponjinha na região do rosto. Outra coisa importante é na hora que a gente for escolher a base, sempre deixar ela uns 5 minutinhos na pele, porque normalmente as bases oxidam. Então, pra gente ver realmente qual cor final que essa base vai ficar. Desço o pescoço. Agora eu vou vir com a minha base e um pincelzinho de corretivo e vou delimitar a parte de cima da minha sobrancelha com a minha base. E venho pulindo. Parece que meu rosto está muito claro, mas é que essa base da Revlon, ela acontece isso quando tem muita luz no nosso rosto. E no caso, eu tô com um monte de luz aqui na minha volta, então é só por causa disso que parece que tá essa diferença. Mas olhando pessoalmente, tá exatamente a mesma cor de pele. Mas essa diferença que parece que tá, a gente já vai quebrar com o contorno escuro que a gente vai fazer agora. De contorno, eu vou usar o pente stick da Catherine Hill. Esse aqui é na cor natural. Vem com o pincelzinho mais denso, esse aqui é da Macrylan A26. E como é que a gente faz o nosso contorno? Nosso contorno, a gente vem aqui do alto da nossa orelha, esfumando com leves arrastadinhas. E a gente vem trazendo em direção à nossa boca na diagonal. Pode chegar bem próximo. Normalmente o pessoal fala, deixa de 1 a 2 dedos de diferença. Sim, só que a gente vai deixar esfumando depois. Então a gente chega bem próximo. A gente vai fazer a mesma coisa do outro lado. Depois que a gente fez essa primeira marcação, reparem como a gente só marcou embaixo da nossa maçã do rosto e como aqui tá saltado. Então, para afinar o nosso rosto, a gente tem que vir com o movimento de cima, cortando. E a mesma coisa do outro lado. Primeiro eu tô só marcando. Vou fazer minha testa. A testa faz contorno quem tem testa grande. A minha testa é maior na lateral. E agora eu venho com a minha esponjinha, fazendo o quê? Esfumando a bordinha. Podemos vir com um pincel mais fofo também, esse aqui é o C014 da Belly Angel. Podemos vir com ele para dar um acabamento mais esfumado. Podemos trazer um pouquinho aqui também.
E agora eu vou vir com o meu corretivo da Tracta e vou fazer a minha iluminação. Eu faço ela diferente do que a maioria das pessoas estão acostumadas de ver na internet. Eu subo aqui no meu nariz, coloco um pouquinho na boca, um pouquinho no queixo. Na testa a gente poderia pôr também. Vou colocar mais no centro da minha sobrancelha, bem curtinho. E agora a gente esfuma. Começo sempre pela bordinha. Volto com o meu pincel do contorno, dou um acabamento. Mais uma esfumada. Vou fazer o contorno do meu nariz com o mesmo contorno. Esse aqui é um pincelzinho da Ruby Rose, o E36. Faço basicamente 2 linhas retas. Trago um pouquinho esfumando pra baixo. Agora eu vou selar minha pele com o pó translúcido da Bitarra. O meu pó translúcido que eu prefiro usar é o da Playboy, porém ele acabou, né? E eu vou usar esse aqui da Bitarra. Uma dica é virar ele de cabeça pra baixo e bater bastante assim, que daí sai o pozinho na tampa. Bem com uma esponjinha assim, mais durinha, porém de tecido. Pego bastante pó translúcido, seguro com a mão contrária que eu maquio. Venho com a minha blender, tiro a marcação olhando pra cima. Continuo olhando pra cima e venho selando. Esse movimento de continuar olhando pra cima é muito importante, porque é ele que vai fazer com que a gente sele a pele de uma forma que não vai selar as ruguinhas. Então vai evitar que marque tanto as linhas de expressão. Vou pegar mais pó translúcido, fazer a mesma coisa desse lado. Depois que eu selei meu rosto, eu vou vir com pó compacto, esse aqui é da Vult, o 02, e um pincelzão. E a gente vai começar a tirar esse pó translúcido. Agora eu vou vir com um contorno em pó, eu uso esse aqui da Florenza na cor taupe, e um pincelzinho Dual Fiber, esse aqui é o meu segredo para o contorno em pó. Eu faço igual o contorno cremoso. E por que eu gosto tanto do pincelzinho Dual Fiber para o contorno? Ele ajuda a fazer com que o contorno não fique marcado, não fique umas manchas na pele. Vou vir com um pouco de blushzinho. Agora eu vou vir com os iluminadores da Ruby Rose. Vou usar essa corzinha aqui, com um pincelzinho maiorzinho. Aplico um pouco no queixo. Um pouco na testa, no arco do cupido. E pra finalizar a parte da pele, a gente faz o quê? A gente vem com uma bruma fixadora ou com uma água termal e a gente vai dar um banho nessa pele. Não precisa ter medo. Pra que serve esse banho? Serve para trazer de volta a hidratação para a pele e para tirar o aspecto de pó, além de dar uma fixada melhor na maquiagem, porque essa maquiagem vai juntar com a pele. Então é muito importante. Agora a gente vai esperar secar e a gente já vai começar a fazer os olhos. Bom, a gente já fez a nossa pele, a gente não quer estragar ela. Então uma dica pra gente conseguir agora fazer os olhos é fazer o quê? Vir com um pouquinho do pó translúcido, um pincelzinho, olhar pra cima e fazer uma caminha de pó. Assim a gente vai estar fazendo uma proteção caso caia algum brilho
alguma sombrinha, alguma coisinha aqui, não estraga a pele, porque é só varrer pro lado que vai sair. Uma outra coisa que eu não comentei, mas é que assim, não existe uma regra. Vocês podem ou começar pelos olhos ou pela pele. É o que vocês preferirem. Eu prefiro fazer pela pele porque eu acho que fica um acabamento mais bonito. Mas isso é o que vocês acharem que é mais fácil para vocês. Bom, hoje a gente vai fazer um Smoke Eyes. Quando a gente vai fazer um Smoke Eyes, independente da cor que seja esse olho, o legal é que a gente comece fazendo uma base líquida ou uma base cremosa para esse olho. E que forma que a gente pode fazer uma base líquida ou cremosa para esse olho? Com batom. Então a gente vai começar a fazer esse olho com esse batom que é o Camila da Bruna Tavares. Antes da gente começar a aplicar as sombras, a gente tem que dar mais uma preparada nesse olho, que é tirar essas marcações que ficaram. Eu ainda não selei a minha pálpebra. Então a gente vai colocar um pouquinho mais de corretivo, só para deixar mais emoliente esse corretivo que já está na minha pálpebra. Vou vir com o pincelzinho de esfumar os olhos e eu vou esfumar esse corretivo, tirar essa marcação. Nisso a gente faz em nós mesmos ou em uma cliente. Sempre tem que tirar essa marcação. Eu gosto de fazer com o pincelzinho de esfumar, porque daí eu acho que fica mais suave e natural, sem ficar marcações. Bom, agora a gente tem que ficar meio que olhando pra baixo, porque senão vai marcar de novo lá em cima. Então eu vou vir com o batomzinho, eu aplico ele na minha pálpebra móvel, próximo aos meus cílios superiores. E agora eu vou vir com o pincelzinho de esfumar os olhos mais cônico, esse aqui é da Dye Makeup, o 145. Nessa hora tu fala pra cliente ficar de olhos fechados e não abrir mais os olhos. E a gente começa a esfumar com lambidinhas, ó. Olha o movimento de lambidinhas de fora pra dentro esse batom. É bem fácil esfumar batom, não tem mistério. A gente vai esfumando um pouquinho de cada lado. Podemos tirar o excesso de batom do nosso pincel em papel higiênico e voltar a esfumar as bordinhas. O ideal é que vá fazendo os dois ao mesmo tempo, ou faça primeiro um olho e depois o outro, porque o batom seca. Depois que ele secar, não tem como esfumar. Vou aplicar um pouco mais de batom para deixar mais intenso. Cuidando para não subir muito da linha do côncavo. O côncavo é essa regiãozinha aqui que fecha o nosso olho e tem esse ossinho. E agora a gente vai aplicar a nossa primeira sombrinha. E eu vou usar essa sombrinha aqui, da paletinha da Ludurana, com um pincelzinho de esfumar bem pequenininho. Esse aqui é o 132, é da Makeup. Eu vou começar esfumando bem nessa região do meu côncavo. Nessa parte mais alta. A gente pode esfumar com movimentos circulares e de vai e vem, e também com lambidinhas. Vou esfumando até tudo ficar bem esfumadinho. Depois que eu esfumei essa primeira sombra, eu vou vir com uma sombra mais escura, com essa outra paletinha da Ludurana, essa sombrinha aqui, e o mesmo pincelzinho. Só que qual vai ser a diferença? Eu vou concentrar esse esfumadinho mais pra baixo. Não vou subir tanto com ele. Posso depositar esse marronzinho por toda a minha pálpebra móvel. E agora eu quero ensinar um truque de limpeza de pincéis. A gente vai vir com o nosso pincelzinho sujo, álcool isopropílico, que a gente pode comprar de litrão, R$32. E a gente consegue limpar o pincelzinho, ó, na hora. E ele seca instantaneamente. E a gente pode reutilizar esse pincel limpinho. Limpei meu pincelzinho, vou voltar com a primeira cor de novo. E vou esfumar melhor. Posso voltar com escurão, mais rente aos meus cílios superiores. Agora eu vou vir com a sombrinha branquinha e um pincelzinho pequenininho de aplicar sombra. Vou aplicar nesse cantinho interno.
Aqui a gente pode subir um pouquinho com ela. Agora eu vou vir com uma sombrinha cintilante, colocar só nesse cantinho interno. Para fazer uma finalização bem legal nesses olhos, que tal a gente colocar um pouquinho de glitter e já aprender mais uma técnica de maquiagem profissional? Então eu vou aplicar esses dois glitters, esse aqui é o da Yes, o Ágata de Fogo, e esse aqui é o da RZ Makeup, é o Pérola número 23. A gente faz a misturinha sempre antes de aplicar nos olhos na plaquetinha separado, sem a cola. A cola que eu uso é a Ben Glue da Benai, mas pode ser qualquer cola de glitter que contenha álcool. O que a gente vai fazer? A gente vai pegar essa colinha, colocar ao lado dessa misturinha que a gente fez, não em cima. Pegar um pincelzinho de esfumar os olhos, tem que ser um pincel de esfumar os olhos, eu gosto desse aqui da Macrylan, o A26. E o que a gente vai fazer? A gente vai pegar um pouco de cola, um pouco da misturinha, faz uma misturinha no momento. E essa misturinha que a gente fez no momento, a gente vai aplicar nos olhos. Começo aplicando sempre pela minha pálpebra móvel, sempre bem concentrado. E vou esfumando aos poucos. E vou trazendo pra cima, ó. Vou aplicar um pouco no outro olho. Da mesma forma. Concentro na minha pálpebra móvel e vou trazendo pra cima e esfumando aos poucos. Agora eu vou vir com um pouquinho de pasta de glitter em pastinha e eu vou colocar aqui no cantinho interno dos meus olhos e vou aplicar esse glitter bem fininho da Capricho. Vou aplicar um pouquinho dessa pastinha aqui, em cima da minha sobrancelha também, sem se arrastando, dando leves batidinhas. Vou pegar esse mesmo glitter e vou aplicar aqui. Sim, a make de hoje é bem pá, bem glam e bem brilhosa. Vou vir com um pouco de rímel, que a gente deve aplicar sempre antes dos cílios postiço. De cílios eu vou aplicar esse maravilhoso, que é o G800. É um dos meus cílios preferidos. Vou deixar o link para quem quiser. A gente sempre deve medir os cílios para ver se a gente precisa cortar ele ou não. O meu, eu já sei o tamanho exato, eu tenho que cortar uma coisinha só, então eu corto pelo canto externo dele. Uma dica é passar Curvex nos cílios postiço. Isso vai fazer com que ele fique mais natural e mais curvado. De cola de cílios, a que eu uso é a da Atelier Paris, mas uma baratinha que eu também gosto é essa aqui, a Super Strong da Yenv. Coloquei a cola na minha mão, venho com os cílios, aplico a colinha e deixo descansando. Depois que a gente espera um pouquinho e essa cola pegou liga, a gente vai posicionar os cílios postiços junto com o nosso cílios verdadeiro, colocar ele no centro e agora arrumar ele, arrumar os cantinhos. Uma dica muito boa para automaquiagem é usar um espelhinho desses. No espelho do banheiro, realmente é meio impossível de colocar cílios postiços. E uma dica para maquiagem profissional é aplicar os cílios com a cliente olhando para baixo sem fechar os olhos. Agora eu venho com mais rímel para deixar bem pretinho e também para juntar meus cílios postiços com o natural. E hoje me deu vontade de fazer a minha linha d'água clarinha, então eu vou usar esse corretivo branco da Bruna Tavares. Vou aplicar aqui o corretivo. Pincelzinho bem pequenininho de esfumar, esse aqui é o 131 da Dye Makeup e aquela sombrinha mais escura que a gente usou. Eu pego a minha sombra, bato o pincel e dou uma batidinha na pele. Assim, quando eu botar o pincel na minha pele, não vai cair sombra. Vou esfumar bem rente
a minha linha da água. Venho com a outra sombrinha e o pincelzinho 130 da Makeup, ele é um pouquinho maior de esfumar. Faço a mesma coisa, pego a sombra, tiro o excesso, bato na pele e daí eu aplico. E para aplicar, esse aqui eu aplico um pouquinho mais para fora. E o batom que a gente vai usar vai ser o da Mari Saad com a Paiô, o Selfie. Primeiro eu aplico ele assim bem simples e agora eu começo a contornar. Começo pelo arco do cupido e vou descendo. Agora a gente pode dar uma leve intensificadinha no contorno. E essa foi a nossa make. Espero que vocês tenham gostado e tenham conseguido pegar algumas dicas de make profissional. Até a próxima aula. Vou deixar um videozinho aí para vocês verem melhor os detalhes dessa make. Um beijo!